Olá! Nessa videoaula, nós vamos dar seguimento a mais umas definições sobre as redes neurais artificiais. Então, esse material aqui ele é a continuação da aula anterior. O que nós vimos antes foi só o que nós consideramos aqui um perceptron só que um perceptron só ele é bastante limitado para fazer classificação de registros. Então, existe o conceito do perceptron multicamadas, ou aqui o MLP, que seria Multilayer Perceptron. Porque eu coloquei dois exemplos de maneiras aqui que uma rede neural ela pode ser estruturada. Então, essa primeira camada, eu vou dividir esse primeiro exemplo aqui em três partes. Essa primeira parte é a entrada, a última parte a saída. Então, aqui eu tenho duas saídas, posso ter mais de uma saída numa rede neural. E esse aqui, do meio, ele é chamado aqui de camada escondida. Então, nessa camada, note que eu tenho aqui interação da primeira entrada, ele vai para praticamente aqui todos os neurônios. Aqui são 3 neurônios. Eu tenho uma camada escondida, nesse caso aqui, ó, uma camada escondida, e dentro dessa camada eu tenho 3 neurônios. Aqui que entra aquela parte que eu mostrei lá no primeiro slide, que tem o exemplo do neurônio. E qual que é a ideia aqui do neurônio? Ele recebe uma informação aqui pelos dendritos e ele manda essa informação para frente aqui pelo axônio, essas terminais do axônio. Então, isso aqui é chamado das sinapses. Então, esses dados que nós temos aqui, essas ligações, então é justamente aquilo que eu comentei naquela imagem. Por exemplo, aqui seria como se fossem os dendritos dos neurônios e aqui seria a resposta que ele tá mandando para frente, para a saída. Então, essa aqui é a ideia básica. Aqui nesse outro exemplo já é uma rede mais complexa. Então, eu vou dividir aqui em 3 partes. Aqui é a parte de entrada. Note que nessa parte são 3 valores, então eu tenho 3 atributos de entrada. Poderia ser a idade, o gênero e a renda, por exemplo. Nesse aqui eu só tenho 2. Aqui são as saídas, que é o resultado final da rede. E aqui eu tenho duas camadas escondidas. Então, aqui eu tenho a primeira camada escondida, a primeira camada, e aqui eu tenho, dividir aqui eu tenho a segunda camada. Nessa primeira camada, então são 4 neurônios, e nessa segunda camada são somente 2 neurônios. E tem a comunicação entre todos eles aqui. Essa aqui é a ideia básica. Então, cada um desses neurônios individuais aqui, eles são um perceptron. Então, na verdade, você ouvir falar que no MLP você pega um perceptron, que é aquele que nós vimos antes, e você junta eles em uma rede neural completa. Nessa figura aqui, então é uma imagem, então na verdade é um gifzinho aqui, ele não está com uma resolução aí muito boa, mas a ideia aqui só para você entender que existe ó, a camada de entrada, as conexões aqui, camadas intermediárias. As camadas intermediárias são chamadas aquelas camadas escondidas ou camadas ocultas. Então, nessa rede eu tenho duas entradas, são 2 atributos de entrada, e uma saída aqui, que ele vai o resultado da classificação, e em cada uma dessas camadas eu tenho 4 neurônios. E uma dúvida muito comum que existe, que nós vamos abordar aqui, que vai ser uma configuração importante que nós vamos fazer na prática, seria com relação à quantidade de camadas.
e a quantidade de neurônios nas camadas. Então, nós vimos lá naqueles exemplos lá que tinha exemplo, redes neurais com uma camada e com duas camadas. Então, o que é recomendado pelo pessoal da área aqui de redes neurais é trabalhar aí com uma ou duas camadas ocultas. Então, é uma recomendação mais ou menos genéricas, que existem alguns estudos que dizem que talvez você colocar mais de duas, três camadas, o desempenho da rede neural ela não vai ser não vai melhorar muito. Então, às vezes, com uma ou duas camadas, você resolve o problema. Aí, o que acontece? Tem essa afirmação que diz aqui, ó, que a última camada recebe a estimativa. A última camada, que eu digo, seria como se fosse essa aqui, ó, a camada de saída, a última camada. A última camada recebe a estimativa, a penúltima recebe uma estimativa da estimativa. Então, se eu tiver uma terceira, uma quarta, ele vai receber a estimativa da estimativa da estimativa. Então, talvez ele pode não ser tão eficiente. E a ideia é que você construa a menor rede possível. Então, quanto menor a rede você conseguir, é melhor. Então, às vezes é bom você, quando você vai construir uma rede neural, você definir ela talvez um tamanho maior, e depois que você define um tamanho maior, você vai fazendo os testes e pode ir diminuindo as camadas, diminuindo os neurônios por camada para ver se você consegue ter aí um ganho melhor. E outra questão é a quantidade de neurônios nas camadas. Então vamos supor, lá naquele exemplo, eu tenho duas camadas aqui, então uma camada aqui, uma camada aqui. Quantos neurônios que eu devo colocar em cada uma dessas camadas? Então essa questão aqui, os pesquisadores aqui até dessa área básica aqui de redes neurais, eles falam que a ideia é fazer teste. Então você tem que fazer teste. Essa área, inclusive essa área de aprendizagem de máquina, então ele não é uma área que existem definidos, você deve usar tal algoritmo, tantas camadas, tantos neurônios, então não existe isso. Então é uma área totalmente experimental. A aprendizagem de máquina é uma área experimental que para saber se você se você vai ter um bom desempenho ou não, então você vai ter que testar. Então vai ter bases de dados que com um algoritmo vai ser bom, com outro algoritmo vai ser ruim. E se você colocar uma base de dados diferente dessa, talvez o resultado possa mudar totalmente. Então é bem importante fazer vários testes. Isso aqui é uma parte que nós vamos trabalhar para frente ali no curso, fazer vários testes para entender melhor como que isso funciona. Se você colocar poucos neurônios, ele pode dar uma pouca generalização. Generalização também eu posso chamar aqui da previsão. Então, talvez você colocando poucos neurônios, ele não vai conseguir chegar numa função legal para fazer uma previsão. E tem outra questão, que se você colocar muitos neurônios, você pode ter esse problema de overfitting. Esse problema aqui é interessante, que é quando o teu algoritmo ele se adapta muito à tua base de dados. Então ele fica muito adaptado naquela tua base de dados, e quando você vai dar uma base de dados diferente para o algoritmo não vai conseguir classificar muito bem, porque ele se habituou tanto, ele treinou tanto com uma base de dados específica, que quando você dá um registro um pouco fora do padrão do que está na base, ele já não vai conseguir classificar. Então é um problema de você usar muitos neurônios. Por isso que tem que fazer, como foi comentado aqui, fazer muitos testes. Aí existem alguns autores que dizem para fazer uma média aritmética entre a camada de entrada e a saída. Então você soma quantas entradas tem, soma com as saídas, e você consegue fazer uma média aritmética para ver quantos neurônios você vai colocar por camada. E por fim, eu vou comentar aqui sobre esse algoritmo que é o backpropagation, que ele é um algoritmo para treinamento da rede neural. Então, como eu comentei antes, o treinamento de uma rede neural é basicamente você escolher o melhor conjunto de pesos que se adaptam aos atributos. E o que acontece? Quando o resultado não é atingido, ele precisa recalcular os pesos. Então, isso que nós vimos lá naquela ideia inicial do perceptron.
Agora, como nós temos aqui uma rede multicamadas, o que acontece? Vamos supor que você mandou o valor aqui desse primeiro tributo seria 0,8 e o peso que foi definido ali, o W, foi 0,1. Então ele vai mandar esses dados aqui para os neurônios, eles vão atualizar, vão fazer todos os cálculos. Lembrando que aqui o meu objetivo não é mostrar os cálculos, é mostrar só uma visão geral do processo. E daí ele manda esses dados lá para a camada final. E daí ele chega lá na camada final e ele classificou errado. Vamos supor que esse registro aqui era o perfil bom e ele classificou aqui no final como perfil ruim. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma retropropagação. Ele vai pegar esse peso, vamos supor que esse 0,1, na verdade não é exatamente o peso que ele vai fazer, ele vai ter feito vários cálculos aqui, e ele vai ter que ir mandando de volta. Então, do neurônio para cá, que vai mandar para cá, que vai mandar para cá, e que vai mandar para cá. Então, ele vai retropropagar o resultado com os pesos, e daí ele vai reajustar esses valores. Aí, vamos supor aqui que reajustou para 0,2. Aí, ele vai mandar para cá de volta. Se o valor for errado, ele vai ter que mandar de novo para cá. Então, essa aqui é a ideia básica desse algoritmo backpropagation. A ideia de eu comentar sobre ele é porque nas bibliotecas, nas ferramentas que nós utilizamos, ele sempre tem alguma coisa escrita, alguma configuração sobre backpropagation. Então é importante pelo menos você saber básico do que ele se trata. Aqui só para fechar tem aqui, ó, quando chega no final o erro calculado. Então, ele vai calcular o erro quando chega no final e o objetivo do algoritmo vai propagar os pesos da saída para a entrada para eles serem ajustados. Então, essa aqui é a ideia desse algoritmo. Esse aqui talvez seja o algoritmo clássico para treinamento de redes neurais. E agora sim, para fechar essa parte, as vantagens. Então, uma das vantagens das redes neurais, ele pode fazer estimativa de números como saídas. Então, não é só para classificação. Então, para você estimar números como saídas, se você lembra ali, a tarefa de regressão, que você está prevendo números, eles armazenam uma lista de números como treinamento, então não necessita muito espaço para você armazenar o treinamento, o resultado da rede neural. Então, como eu comentei, o resultado da rede neural é um conjunto de pesos. Algumas desvantagens, ele é chamado no método caixa preta. Por que é chamado de caixa preta? Porque você não sabe exatamente como que interpretar os resultados. Por exemplo, num algoritmo Naive Bayes, você tem uma tabela de probabilidade. Então, se você bate o olho naquela tabela, você sabe do que se trata. Se você tem uma aprendizagem baseada em instâncias, você consegue fazer aqueles cálculos de distâncias. Então, é fácil também para você conseguir interpretar os resultados. Agora, já na rede neural, não, porque ele vai gerar um conjunto de pesos que nós não sabemos exatamente como que ele calculou aqueles valores exatos. Então é um método caixa preta, que se você olhar o treinamento de uma rede neural, vai ser um monte de número, um monte de peso que a priori você não vai conseguir interpretar. Outra desvantagem que eu comentei antes, não há regras para escolher o tamanho da rede, então tem que ter muita experimentação. Então é diferente de outros métodos que simplesmente você roda e ele funciona. Esse aqui você precisa fazer várias configurações no algoritmo. Na parte prática nós vamos trabalhar, nas bibliotecas nós vamos trabalhar com algumas configurações. Então por isso que é importante você entender esses conceitos básicos e ele pode ser bastante lento. Eu já tive algoritmos que ficou mais de 5, 6 horas rodando numa base de dados com uns 2.000 registros mais ou menos. Então pode ser bastante lento uma rede neural. E com isso nós fechamos essa videoaula básica com uma introdução sobre as redes neurais. Lembrando que o objetivo é só para você ter uma ideia básica desses conceitos de perceptron, de camada oculta, camada de entrada, camada de saída e principalmente ali o backpropagation, que seria o algoritmo para fazer o ajuste de pesos. E todos esses conceitos nós vamos utilizar lá nas bibliotecas.
Então, até a próxima aula.